Muito boa noite, boas-vindas a mais um Torta de Climão. É um prazer estar novamente com vocês. Quero, primeiramente, agradecer a todas as pessoas que têm nos assistido, dar seus feedbacks, comentários, né? Muito obrigado, né? Quero aproveitar o comecinho para lembrar. E aí, já se inscreveu? Já enviou para alguma amiga, para algum amigo? Já deixou seu comentário, sua sugestão que talvez você pensou ao ouvir o programa anterior? Aproveita esse momento, aproveita agora. Você está aí no YouTube? Se inscreve, dá um likezinho para ajudar a gente, ajudar essa mensagem, essa conversa que vai acontecer agora e vai continuar até o próximo programa a chegar em cada vez mais pessoas. Então, começo aqui, né, dando como sempre, né, agradecendo a todos os nossos parceiros do nosso ecossistema do Partido Verde, né, a Fundação Verde Herbert Daniel, Juventude do Partido Verde, PV Diversidade, PV Mulher, Álvaro Verdes, enfim, toda a galera que aí durante a execução a execução e planejamento desse programa contribuem conosco. Esse programa, lembrando que é realizado pela Secretaria Nacional de Comunicação do Partido Verde, com a produção da Proempresa, e aqui a gente conversa os assuntos mais relevantes do momento, sempre com um pouco de humor, um pouco de meme, um pouco de, às vezes, com umas piadas sem graça, mas a gente tenta. Tem um pouco de paciência comigo, que com o tempo eu melhoro. E com certeza melhorei com a sua ajuda. Mas a gente sempre tenta debater temas importantes, principalmente se forem relacionados com o meio ambiente e o clima. Antes do nosso tema principal, antes da torta, o nosso prato principal aqui do dia de hoje, tem alguns aperitivos que são importantes que a gente comente, né? Que é importante a gente digerir. Diante das tragédias ocorridas recentemente nos ambientes escolares, uma situação que a gente vive hoje, que tem estimulado uma cultura de violência, de ódio, de intolerância, que tem se agravado por questões de discussões nas plataformas digitais, anonimato, uma construção de comunidade em volta de certos temas, né? É muito importante falar das medidas de segurança que podem e devem ser adotadas o mais rápido possível para tentar evitar e proteger as pessoas nessas situações. E ainda hoje, né, a gente está gravando esse programa hoje, fazendo ao vivo, mas vai ficar gravado no dia 20 de abril, também é uma data lembrada, principalmente nos Estados Unidos, mas que ganhou destaque mundial, que foi do massacre de Columbine, né, nos Estados Unidos, onde 2 adolescentes, infelizmente, conseguiram tomar a vida de 13 outras pessoas e ferir outras 23. Né? Então, lá nos Estados Unidos aconteceram já muitos outros massacres, ataques a escolas, mas esse é um que ficou realmente marcado na história e ganhou uma data para se lembrar, para que nunca mais aconteça, apesar que ainda continua acontecendo em muitos momentos em muitos estados dos Estados Unidos. E a gente quer que isso não aconteça no Brasil. E por causa disso, o ministro da Educação listou medidas já adotadas pelo grupo de trabalho que foi criado pelo governo federal para o enfrentamento e a prevenção à violência nos ambientes de ensino. Entre essas medidas estão a elaboração e recomendação para a proteção de segurança do ambiente escolar, um programa de formação com foco nas secretarias estaduais e municipais, regionais, gestores escolares, professores de comunidade escolar e assim por diante. Também faz parte dessa iniciativa um edital para formação continuada voltada à proteção do ambiente escolar, que vai ser desenvolvido por instituições de ensino superior, além de uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça para a implementação de ações de justiça restaurativa no ambiente escolar. Porque é isso, assim, muitas coisas, né, muitos conflitos podem ser resolvidos sem chegar na punição, não precisa ir direto. Tem algumas coisas identificadas antes. Aplicada a justiça restaurativa, a gente entende que pode evitar que fique um resquício, né? Que fique um resquício de algo não resolvido. Agora, voltando ao nosso tema central de hoje, né, o assunto vai ser abordado uma conquista muito relevante para os profissionais de saúde que tanto se dedicam para cuidar de todos nós. Né? Ficou muito mais expoente durante esse período terrível que nós passamos da pandemia, né? Onde esses profissionais, muitos deles perderam a vida ajudando para que outras pessoas não perdessem as suas, né?
Mas a gente está falando hoje sobre a questão do piso salarial, que é uma forma muito importante de reconhecer o trabalho dessas pessoas, né? O piso da enfermagem. Na terça-feira à noite, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um projeto de lei para abrir um crédito no valor de 7,3 bilhões de reais destinado ao pagamento do piso salarial de enfermeiros e enfermeiras. Mas a questão é, o que falta para ser pago? Isso vai ser só para os enfermeiros e os outros profissionais de saúde? A assinatura do projeto não garante imediatamente o pagamento dos novos salários, porque isso depende ainda de uma aprovação do Congresso e a derrubada da liminar concedida pelo Supremo no ano passado, que impediu a adoção do piso. Mas, mesmo assim, representantes do governo estão otimistas em relação aos próximos passos e acreditam que o pagamento desses novos valores pode ocorrer já em maio, mês que vem, né? Estamos agora em abril. Para nos ajudar a entender melhor esse assunto, o Torta de Climão de hoje recebe o deputado estadual Gilmar Júnior. Gilmar, ele é enfermeiro, professor, especialista em saúde pública e em saúde da mulher e mestre em ciência da saúde pela Fundação Oswaldo Cruz. Ele é inquieto na luta pelo piso salarial de enfermagem, criou em 2013 um movimento independente chamado Enfermagem na Rua. E em 2020 foi eleito presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, o COREN. Além da bandeira prioritária de valorização da categoria, o Gilmar tem, dentre os seus objetivos, a luta por um serviço público de saúde eficiente e abrangente, a defesa do meio ambiente, a valorização do trabalhador, o combate à fome e a defesa dos direitos da população LGBTQIAP+, e da mulher. Gilmar, muito obrigado por aceitar no seu convite. Eu sei que hoje você está com a agenda apertada, mas é um prazer te receber aqui pelo tempo que você puder. E lembrando para você que está assistindo a gente, aproveite o Gilmar hoje, que nosso tempo aqui vai ser um pouco acirrado. Então, se você tiver um comentário, uma pergunta, uma dúvida, vai mandando por aí que daqui a pouco eu olho e dou atenção para vocês. Gilmar, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Luciano. Boa noite para você, para todo mundo que está organizando o Torta de Climão hoje. E boa noite para todo mundo que está assistindo. É um programa muito especial para mim, porque o tema é extremamente relevante. Você fez um resumo importante de tudo que a gente está vivenciando no momento. Quando a gente pensa em valorização do profissional de enfermagem, automaticamente a gente está discutindo a valorização da saúde da nossa população. E nós estamos enfrentando essa batalha há muitos anos. É uma luta, a luta pelo piso salarial da enfermagem, ela tem aproximadamente 34 anos. Como você destacou, a pandemia da Covid chegou, jogou luz na nossa profissão e nesse contexto surgiu um projeto de lei oriundo do Senado, do senador Fabiano Contarato, que previa os valores do piso salarial da enfermagem, porque pasmem, Luciano, pasmem todo mundo que está nos assistindo, nós somos uma categoria, a segunda maior categoria profissional do país, nós perdemos em número somente para os metalúrgicos, e nós somos a categoria mais numerosa dos profissionais de saúde. Na enfermagem estão contemplados os enfermeiros e enfermeiras, técnicos e técnicas de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Então, é uma categoria grande e muito plural. E nós sempre estivemos à margem da sociedade. A enfermagem sempre foi aquela profissão muito ligada à caridade, à bondade, a esse cuidado que, inclusive, você trouxe na sua fala, aqueles profissionais que cuidam da gente, de fato, cuidamos ininterruptamente, todos os dias da semana, 24 horas por dia, mas esse cuidado é um cuidado científico. Não é aquele cuidado que a gente aprende na TV, sabe? Aquele cuidado carinhozinho, segurar na mão. Isso acontece naturalmente quando as pessoas convivem. Mas o cuidado da enfermagem ele é muito técnico, ele é muito científico e a nossa categoria é uma categoria que nunca teve esse trabalho trazido para o grande público com essa cara, sabe? E você lutar por um piso salarial, para esses profissionais, você está trabalhando a dignidade desses profissionais. A real valorização que nós queremos não são os títulos de herói, não são as comendas e as homenagens. Nós queremos condições dignas
para que a gente possa desempenhar um trabalho mais seguro e ter melhores condições para as nossas famílias. Hoje, somente aqui no estado de Pernambuco, nós temos 3 milhões, 134 mil profissionais. No Brasil, 3 milhões de profissionais, que quando você pensa nesse piso, você vai pensar no impacto para essas pessoas e suas famílias. São muitas pessoas alcançadas com essa dignidade. Em Pernambuco, nós aplicamos os piores salários do Brasil. Para você ter noção, um técnico de enfermagem recebe do nosso estado R$ 815, e isso é vergonhoso, é aviltante, sabe? É vexatório. Uma categoria que cuida da vida está sujeita a receber salários tão terríveis. Por isso que essa luta é tão importante. É a verdadeira luta por dignidade, é a verdadeira luta por valorização que nós estamos travando, e de um tempo para cá, de uns anos para cá, a gente só tem colecionado vitórias. A única derrota que a gente tem é realmente a liminar do ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal. Primeiro de forma monocrática, mas depois o próprio colegiado votou na suspensão da lei do piso da enfermagem. Nós perdemos de 7 votos a 4, então essa de fato foi uma derrota. Mas todas as outras coisas foram grandíssimas vitórias. E muito recentemente, como você mencionou, aqui na terça-feira, a gente teve uma vitória muito expressiva, que foi a assinatura pelo presidente Lula do PLN, que hoje foi protocolado aqui no Congresso Nacional. Já tem número, é o PLN número 5, que vai fazer essa destinação dos recursos financeiros que o Barroso solicitou, sabe, os recursos financeiros para União, estados, municípios, Distrito Federal, todo serviço filantrópico e qualquer serviço privado que atenda pelo menos 60% SUS. O valor está em 7,3 bilhões de reais, como você mencionou, e para a gente, sim, é uma grandíssima vitória. Nós estamos ainda comemorando. Fui convidado a participar da cerimônia de assinatura, por isso que estou em Brasília, e não pude voltar para casa ainda, porque a gente está naquela fase de articulações para que o PLN ele seja votado já na próxima sessão. Conseguimos, já está na pauta da sessão da próxima quarta-feira. Então, é como eu falei, é essa constante de vitórias que nós estamos angariando. Na próxima quarta-feira, muito certamente, nós vamos conseguir essa vitória. A luta da enfermagem, apesar de ser do Partido Verde, mas é uma luta suprapartidária, nós tivemos o apoio de todos os partidos, com exceção do Partido Novo. Pelo amor de Deus, misericórdia, de novo não tem nada, mas todos os demais... O livre mercado que vai dar um salário melhor, né? Isso. O Partido Novo sempre trabalhando, sabe, contra a gente, um terror, mas agora essas eleições deu uma dizimada aí no Partido Novo, eu adorei isso. Mas, de fato, foi uma luta, está sendo uma luta suprapartidária. A gente está conseguindo o apoio de muitos partidos, de direita, de esquerda, do centro, que é uma coisa difícil no Brasil. E a gente está conseguindo fazer isso. Estou muito feliz de estar aqui em Brasília, representando o meu povo de Pernambuco. Pernambuco não é só tubarão, não, viu, gente? Não é só tubarão, não é só bolo de rolo. Pernambuco é uma terra de gente de muita luta. E nós estamos aqui em Brasília com essa semana cheia de compromissos para a gente conquistar o piso o mais rápido possível, Luciano. Poxa, muito legal. Obrigado por você dar esse resumão também, né? Dá para a gente já puxar muito assunto daí, já das brechas que você foi abrindo para a gente. Minha primeira reação, né, que eu quero aí eu te ouvir, bom, beleza, você falou das várias vitórias, que são vitórias da enfermagem, então, por consequência do Brasil, né? Porque o que seria esse país ou qualquer país sem os profissionais de enfermagem? Acho que é sempre importante a gente reforçar isso, que eu não entendo como, você falou, né, do Partido Novo, como é que as pessoas resolvem colocar acima de qualquer prioridade o empresário, o santo empresário, sendo que sem a enfermagem... Sem enfermagem estaria todo mundo numa situação muito complicada. Sabe? Muito ferrado mesmo, né? Porque isso, muito ferrados. Vi você falando dos profissionais de saúde na sua fala e eu preciso dizer isso. Todos os profissionais de saúde são muito importantes. A construção do piso da enfermagem, ela está servindo de inspiração para outras categorias profissionais também batalharem pelos seus pisos. Algumas já têm, outras... Nossa, o nosso país é muito medicalocêntrico ainda, então há uma disparidade salarial ainda dos médicos, que são realmente essenciais e importantes,
Mas hoje, por exemplo, no meu estado, tem médico que ganha R$ 18.000 e um profissional de enfermagem ganha R$ 1.800, sabe? Um enfermeiro ganha R$ 1.800. Essa discrepância, ela é o retrato, sabe? Ela é o retrato do nosso país. Então, nós precisamos focar na multidisciplinaridade, nesse cuidado, que tem essa preocupação com todo mundo, para que a gente possa prestar uma assistência com múltiplas ciências à população, né? Eu me identifico muito com o nosso partido, com o Partido Verde, porque a saúde tem absoluta relação, a relação mais íntima possível com o meio ambiente. Então, quando a gente pensa que todas as consequências do desequilíbrio ambiental, sei lá, de todas essas catástrofes climáticas que nós temos, a consequência final disso são pessoas doentes, adoecidas ou morrendo, que vão todas ou passarem pelas mãos de nós, profissionais de enfermagem, ou vão padecer nas nossas mãos, porque o profissional de enfermagem está lá desde o momento do pré-natal, antes mesmo da vida chegar, até a morte, até o pós-morte daquela pessoa, porque quem cuida do corpo somos nós. Então é isso, eu estou empolgado aqui com a conversa, me controla o que eu queria aproveitar que você falou da questão dos médicos, dos outros profissionais, teve essa polêmica no BBB, né? Rolou... Teve, né? Porque no do BBB, César Black, a grande polêmica do BBB foi uma fala lá do Fred Nicásio, que ele fala, minha enfermeira, minha não sei o quê, e a gente não tem dono, tá? A enfermagem não é propriedade de ninguém. Nós somos todos colegas e nos respeitamos. Então, essa fala, minha enfermeira, eu voltei e ela disse, colocou aquela posição de autoridade do médico sobre o profissional de enfermagem. Essa posição, ela é fake. Não existe essa posição. Claro que, às vezes, em alguns ambientes, e você percebe, sim, que há essa tentativa. Há uma tentativa constante, mas nessa relação mesmo, opressor e oprimido. Essa é a verdade. Mas chefe e chefiado. Só que a enfermagem da nossa geração é uma enfermagem muito mais politizada, é uma enfermagem que está muito mais apropriada da legislação, e a gente não tá deixando esse tipo de situação acontecer. A gente não deixa se criar. Né? Foi importante para a gente o destaque de César Black no BBB, porque ele é enfermeiro, e a grande mídia, Luciano, não fala da enfermagem, como eu te falei no início. Fala da enfermagem, os anjinhos de branco, a caridade dos profissionais, eles são heróis, isso a mídia fala. Mas os nossos perrengues, o que a gente passa, é muito difícil a mídia falar, por isso que eu aceitei prontamente o convite para estar com você, porque todo canal que vai levar informação para a população, para os nossos colegas, para outras profissões, ele é muito rico para a enfermagem, porque é o espaço que a gente tem para que a gente mostre para a sociedade o que é que a gente faz, sabe? Sim. Já que a televisão não contribui muito. Então, o César Black, inclusive, você falou do BBB, ele estava aqui na assinatura do PLN, foi convidado pelo presidente Lula, ele estava muito simpático, e eu prefiro, mesmo tendo lá minhas críticas ao BBB, mas eu prefiro ver essa representatividade num homem negro, humilde, no enfermeiro, do que receber elogios do Drauzio Varela, por exemplo. Sabe? Tem muito mais peso para mim você ver o Black falando da enfermagem do que o Drauzio Varela, que é médico, falando, ele elogia lá, viraliza o que ele fala, mas para mim tem mais importância a representatividade de um colega meu do que de outro profissional. E é uma representatividade que também, não só da questão da profissão, mas era nítido a paixão que ele tem pelo que ele faz, né? No sentido de... Não no sentido de querer, a pessoa tem que se ferrar trabalhando e tal, mas de estar totalmente conectado com a missão que se estabeleceu de realmente lutar pela saúde pública, pela saúde das pessoas, né? Nesse lado, não no lado que a gente vê nos filmes e tal, bababá, de eu vou me matar de trabalhar porque eu sou apaixonado pelo meu trabalho, não nesse sentido, mas esse da missão mesmo, de que ele luta por aquilo e reconhece as dificuldades que ele muito falou também, das dificuldades, desafios, né, etc. Só para a gente, como tem pergunta já, e a gente tem pouco tempo, eu vou querer... Vou lá, senão a gente vai ficar aqui falando bastante e não vamos ter oportunidade. Toca a bola pro pai aqui, toca a bola. Pode deixar. Vamos lá, que a equipe mandou aqui para mim. Nossa, tem bastante mesmo. Bom, a Kelly Teixeira mandou assim: Gilmar, será se talvez acho que a gente recebe em junho? Aí deixa eu ver se já tem um outro comentário complementando, para ver se eu entendo mais o contexto dessa pergunta. Kelly Teixeira.
E se por acaso... diga os casos profissionais do Estado, e se por acaso não derrubar o veto. Acho que talvez do Gilmar, não sei. Não sei se eu entendi que veto que seria, você deve saber. Fora isso, tem outra pergunta da Camila, que é como ficam as cooperativas. Aí eu quero aproveitar também para perguntar, e os auxiliares de enfermagem, que você falou que são os técnicos, como que isso entra nesse universo desse novo piso? Ou não entra? Tá, vamos lá. O piso nacional da enfermagem é para todas as categorias que compõem a enfermagem. É para os enfermeiros, que são profissionais de nível superior, os técnicos e enfermeiros e enfermeiras, os técnicos e técnicas, que são profissionais de nível médio, nível técnico, e os auxiliares de enfermagem, que são profissionais de nível elementar. Então, abrange todos, sabe? E com cálculos de valores diferentes para cada nível de escolaridade. Sim. O veto que ela se refere, começar a falar pelo mês do pagamento. Quando você pega o texto do PLN, que foi assinado pelo presidente da República, você vê um documento do Ministério do Planejamento, da Simone Tebet, lá, organizando o orçamento de 7,3 bilhões para que ele seja pago a partir do mês de maio. Então, a nossa perspectiva é que seja pago já o mês de maio, sim, em junho, né? Você calcula aquele mês de trabalho e vai receber no mês seguinte. Então, o mês de maio provavelmente vai ser pago em junho. Nós trabalhamos hoje com essa expectativa, porque o dinheiro já vai ser liberado. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, ela já tem o texto assinado da portaria que vai descrever, Luciano, que vai descrever como esses recursos vão ser repassados, qual é o sistema de informação que vai ser utilizado, que informações serão necessárias para poder fazer o repasse fundo a fundo. E a expectativa é que sim, seja rápido e que maio já seja pago, porque já está na previsibilidade orçamentária. Uhum. E aí o que acontece? A gente vai ter a votação na próxima semana, numa sessão solene do Congresso Nacional, porque o PLN ele é um projeto de lei especial, tá? Então ele tem prioridade. Então, ele passa a ser prioridade, já está na pauta da próxima quarta-feira, vai ser votado, como a gente teve vitórias massivas nas outras votações do piso da enfermagem, das nossas emendas constitucionais 124 e 127, nós não temos dúvida que vai passar o mais rápido possível. Essa votação vai ser... A gente espera que seja praticamente unânime, sabe? E volto para o presidente fazer a sanção. Ele ainda vai assinar a sanção desse PLN, mas a perspectiva de receber, de fato, é o mês de maio. Estamos programados para isso. O que ela fala do veto... antes disso, a gente tem o piso hoje suspenso pelo ministro Barroso, ainda está suspenso. Mas isso não impede o piso de ser pago. No meu estado, em Pernambuco, 2 municípios já pagam o piso, tem um hospital privado importante de Petrolina, que fica na região ali do Rio São Francisco, que também paga o piso desde o ano passado da assinatura da lei, mas a suspensão do Barroso faz com que as instituições tenham prerrogativa para não pagar. Então, a partir da sanção do PLN agora do presidente Lula, a Procuradoria-Geral da União vai dialogar com o ministro Barroso, que já tem dialogado com o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, e a tendência é que em breve nós tenhamos também a suspensão dessa liminar pelo próprio ministro Barroso. Só antes de você, dentro dessa linha da liminar, qual que foi o principal argumento que eles usaram para suspender o piso? O que eles alegaram? O principal argumento do Barroso era um questionamento de onde sairia o dinheiro para pagar o piso da enfermagem. Tá. E aí, diante disso, nós trabalhamos numa emenda à Constituição que garantisse esses recursos. Então, nós tivemos um projeto de lei, um projeto de emenda à Constituição do deputado federal Mauro Benevides Filho, que previa de onde viria esse dinheiro. Passou, foi aprovado, se tornou a emenda constitucional 127, que tira do superávit dos fundos o valor ideal para se pagar o piso da enfermagem no Brasil todo, que é em torno de 10,6 bilhões. Nós conseguimos agora 7,3 bilhões, porque é um proporcional de maio até dezembro.
Ah, sim. Infelizmente, o Então não tem os de para retroativo, trás. infelizmente, o retroativo que nós já estávamos na agulha para lutar por ele, visivelmente ele não vai ser concedido, sabe? Tá. Mas o orçamento para 2024 já vai ser algo na casa dos 11 bilhões de reais. Isso Então, também, só para complementar ainda nessa questão retroativa. Então, só para também a gente registrar, isso também não abrange, sei lá, pessoas aposentadas, pessoas que não estão em serviço atualmente. isso não abrange. O piso, e aí já conectando numa outra pergunta que você fez, e aí eu termino respondendo sobre o veto. O piso, ele contempla absolutamente todos os profissionais, inclusive alguns profissionais aposentados, sim. Mas Hum, depende do regime de aposentadoria. A gente sempre hum, orienta o profissional a ver, junto ao seu sindicato, qual é o seu regime de aposentadoria, para saber se vai ter alguma alteração ou não. Mas os aposentados não estão descritos com tanta clareza, não estão descritos na lei, que é a hum. Lei 14.434 de 2022, que é a Lei do Piso Nacional da Enfermagem. E teve uma pergunta aí sobre as cooperativas. As Isso. cooperativas também precisarão fazer o repasse, não com esse valor que foi liberado pelo presidente da República, mas a partir do momento que a lei realmente, a suspensão da nossa lei, ela é sustada pelo ministro Barroso, todo mundo tem que pagar. Inclusive as cooperativas também não tem a descrição do nome cooperativas na lei, no texto da lei, mas as cooperativas elas são regidas por uma lei própria, que é a Lei 12.690 de 2012. Lá no inciso 1º do artigo 7º, há uma descrição clara que os repasses da cooperativa para os seus cooperados, eles devem respeitar o piso nacional da categoria ou, na ausência desse, do salário mínimo. Hoje, Hum, como está suspenso, as cooperativas basicamente escravizam os profissionais de enfermagem, pagando salários irrisórios, vexatórios, repasses vexatórios. Nós temos colegas em Pernambuco que estão ganhando R$ 50 por um plantão de 12 horas. Sabe, isso nossa. é muito, muito vergonhoso. Só que quando a suspensão acabar, as cooperativas vão precisar cumprir a própria lei das cooperativas, a 12.690, e vão ter que fazer os repasses. A diferença é que a cooperativa paga por hora e os serviços Hum, pagam por plantões ou diaristas, que a gente chama, que são aqueles profissionais que trabalham todos os dias numa carga horária menor. E só para fechar a minha fala, Luciano, sobre o veto, respondendo hum. aí a pergunta, no ano passado, quando a gente teve a sanção presidencial da lei do piso da enfermagem, foi assinada pelo presidente Bolsonaro, ele vetou um artigo muito importante da nossa lei, que foi o artigo do reajuste desses valores. Porque os valores estão lá estabelecidos, mas ele veta o artigo que fala que a gente vai sofrer, que esses valores eles vão ser reajustados pelo INPC. E não é inconstitucional, como algumas pessoas falam. Inclusive o serviço privado, representantes do serviço privado filantrópico insistem na inconstitucionalidade, mas o que é inconstitucional é você ter uma valorização desse salário baseado na valorização da moeda. O que a enfermagem está fazendo, o que tem na lei é o inverso. A gente vai fazer o cálculo do reajuste baseado na desvalorização do real. Então, Uhum. o cálculo é no INPC, na inflação, não é no ganho, sabe? Não é no lucro do país. Uhum. Então, é importante dizer que esse veto do presidente Bolsonaro, ele é uma missão gigantesca que a enfermagem também tem, porque nós precisamos derrubar esse veto extremamente insensível que nos engessa. E esse veto também, Luciano, está programado para ser votado nessa mesma sessão solene da próxima Tá. quarta-feira. Para votar em bloco, então, tudo isso aí. Isso, então a próxima quarta-feira tem duas votações importantes, que é a do PLN 5, que agora já tem numeração, e também do veto do presidente Bolsonaro. Tá, inclusive você já respondeu a pergunta do Rosivaldo Santana. Ele tinha perguntado justamente sobre esse veto da correção salarial. A Kelly, de novo, o Estado pode pagar em junho e os privados não? E aí, Arlene Oliveira, e para 2024, qual será a fonte do recurso? Já que a PLN vai até dezembro. Pelo que eu entendi, é pela sobra dos fundos que você falou, né? A partir do ano Sim, que vem, né, já vai valer a partir dessa mesma regra, só que daí o valor integral. isso. E caso não tenha o superávit, porque a gente sabe que é um valor que ele não é preciso, existem outras ferramentas já previstas na emenda constitucional, inclusive sobre o pré-sal.
de destinação do valor do pré-sal para suprir o piso da enfermagem. Não é só o superávit, a gente tem alternativas para isso. Sobre a pergunta do privado, pode sim, pode o privado não pagar se o ministro Barroso não sustar sua liminar. Aí o privado, obviamente, vai fazer uso dessa o livre mercado vai atuar daí. Desse atraso do Barroso, porque o Barroso está extremamente atrasado, inclusive ele está no Supremo com todo o decoro que me compete, ele está no Supremo, mas ele tem que fazer justiça. O nosso trabalho é salvar vidas, o trabalho do ministro Barroso é fazer justiça, ele tem que fazer justiça. Então, os privados podem fazer uso, mas não deveriam, né? Os privados, eles constroem aí seus grandes palacetes, investem aí em robótica, em médicos extremamente famosos para ter hospitais cada vez mais bonitos, parecendo hotéis aí da Copa do Catar, mas não investe na força de trabalho, que são os profissionais de enfermagem, que muitas vezes, Luciano, esse trabalho é análogo à escravidão, eles praticamente são escravizados, porque sofrem assédio moral, o tempo todo escutam, se você for lutar pelo piso, a gente vai contratar uma pessoa que não fala sobre esse assunto, vocês nunca vão receber esse piso. Então, a gente enfrenta uma luta muito grande com o setor privado. Quero destacar que ninguém aqui é inimigo do setor privado. A gente quer que o setor privado somente reconheça o nosso trabalho, porque quem dá esse lucro para os hospitais privados é a enfermagem. Então, a gente quer só esse reconhecimento, sabe? Sem a enfermagem, o hospital privado fecharia as portas e estaria lascado. Acabaria com caviar e com champanhe dos mega empresários do setor saúde. Mas a enfermagem também precisa do dinheiro, por menos que seja, para levar o pão para casa. Então, a gente só quer justiça e dignidade, e a gente vai encontrar isso com esse piso, e ainda assim é pouco para o que a enfermagem merece de fato. Tá. Apesar do capitalismo permitir, eu diria que a saúde não é uma mercadoria. Tem a Kelly aqui falando assim, diga a Gilmar que se ele não existisse, a gente criaria ele. Uma admiração sem limite. Kelly, um beijo. Obrigado. E o Rosivaldo, dizendo, essa votação vai ser sessão única? Você falou que são duas, né, que vão acontecer. E vai ser uma única só? Vai ser uma sessão especial, porque esses são tipos de legislações que eles só são votados na sessão solene do Congresso Nacional, que é quando a gente consegue unir o Senado e a Câmara dos Deputados Federais para votarem o mesmo tema. Ela tem que ficar aí votando, né? Isso, não pode subir para o Senado e votar lá e depois ir para a Câmara Federal e ser votada lá. Precisa ser votado conjuntamente. Por isso que vai ser na sessão especial da próxima quarta. Gilmar, tem muito mais conversa para a gente fazer, tá? Mas você que está acompanhando a gente aqui no ao vivo ou depois no gravado, ele vai falar na sua conclusão as redes sociais dele, né? Como você pode encontrá-lo, como você pode perceber, ele é uma pessoa que, além de trabalhar bastante, sabe muito sobre o tema. Então, se você quiser, tiver alguma dúvida, né? Tanto com certeza ele e a equipe dele vão estar disponíveis para te atender. Você que é do Partido Verde, aí no estado de Gilmar, vai lá conhecer ele. Dá para ver nele que ele é uma pessoa preparadíssima, bem disposta a trabalhar pelo país, né? Então, se você tiver com dúvida ainda se você quer entrar no Partido Verde ou não, eu estou colocando seu nome aqui na fogueira que tá. Uma coisa você fala, não, fale comigo não, fale com fulano. Eu só tô falando porque eu realmente senti em você essa sua vontade em querer trabalhar mesmo, assim, a vontade de querer fazer. Nossa, olha para isso, Luciano. Olha isso aqui, meu filho. Unha que eu não tô com tempo nem de cortar. Olha que sofrimento. Gente, a enfermagem tem um dia de paz nessa vida, mas a luta é grande. Então, todos convidados, de fato, a me visitar lá no gabinete. O gabinete é nosso. Eu digo sempre que é o gabinete da enfermagem, apesar de lutar por muitas pautas, como o Luciano descreveu lá no iniciozinho da nossa live. A pauta prioritária é a minha categoria, que foi a categoria que me escolheu, que me elegeu como representante, mas estamos disponíveis para muitas outras pautas. Vocês serão todos muito bem recebidos. Ótimo. Muito obrigado. Gilmar Mendes, a gente respeita muito bem você. Quem não respeita Mendes não, viu? Gilmar Mendes é o ministro. Gilmar Mendes não. Não, Barroso. Gilmar Júnior. Não, eu tô falando uma mensagem não para você, falando para o ministro mesmo. Eu tô querendo falar que a gente respeita muito ele, a gente quer que ele vote, que ele derrube logo
ajude a derrubar muito Não, lógico, é o que eu digo sempre, Luciano. O respeito nós temos por todos. O que nós queremos é o que eles façam o que lhe compete. Pedir para o Barroso considerar tudo que a gente conquistou, que ele solicitou nos seus despachos, é pedir para ele fazer o trabalho dele, fazer justiça. Porque o E com problema todo que ele tinha respeito, falado não obviamente. existe mais, né? Só que em alguns momentos a gente pode se sentir desprestigiado pelo ministro, porque nós sofremos demais, todo dia, toda hora. O adoecimento mental da enfermagem ele é muito grave, porque o impacto desse adoecimento mental ele é na massa, sabe? Ele é na população. A enfermagem de hoje, a enfermagem ela tem cara no Brasil. A enfermagem é feminina, a enfermagem é preta, a enfermagem é periférica, a enfermagem coleciona esse público que sempre foi vítima das desigualdades. Então a gente não aguenta mais, porque ao tempo que a gente recebe salários aviltantes, nós também não recebemos respeito. Não, nosso trabalho ele é muito invisível para muita gente. Então tudo isso vai minando a cabeça do profissional de enfermagem. E eu tenho certeza absoluta que a sociedade não quer ser atendida por um profissional adoecido, entende? Então, é um esforço de todos e agora, sobretudo, do ministro Barroso em trabalhar para acabar com esse sofrimento o mais rápido possível. Ministro Barroso, ótimo. Beleza, então, muito obrigado, Gilmar. Quero que você dê o seu boa noite, seu agradecimento. Para nós foi uma grande alegria poder ouvir de você realmente em detalhes, né? Você saber coisas assim de cabeça, fico impressionado, mas isso é lógico, porque é uma pessoa que vem lutando há muito tempo, né, por essa pauta, muitas outras, mas é essa que a gente está discutindo aqui hoje. Então, quero te agradecer e dar um espaço para você falar das suas redes, né, como as pessoas podem te achar, e dar o seu boa noite também. Eu que agradeço, quero dizer que adorei essa torta, estou sentindo o gostinho até agora, viu? Tá aqui o gostinho da torta. Tem um pouco de acidez, né? É uma acidezinha ali do limãozinho. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso bate-papo. Quero agradecer a você, Luciano. Espero que tenha sido legal aí. Ainda com pitada do meu belíssimo pernambuquês, que nosso sotaque é gostosíssimo, não é bem gostosinho. Exato, sim, com certeza. E quero muito dizer que para vocês entrarem em contato comigo, é só me encontrar fácil. Eu estou lá no Facebook, Gilmar Júnior, mas é mais fácil me encontrar no Instagram, @drgilmarjr, é facinho de achar. E é isso, eu quero muito agradecer e dizer especialmente para todos os meus colegas que estão assistindo agora, Luciano, para vocês controlarem um pouco a ansiedade, porque a nossa vitória está se anunciando, sabe? Tem uma música muito famosa do Alceu Valença, né? Do nosso pernambucano Alceu Valença, que se chama Anunciação, né? Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Então, o dinheiro dos nossos contra-cheques estão vindo. Então, já dá para ouvir esses sinais. Eu me arrepiei todinho agora, não sei se vai dar para ver. Me arrepiei, mas está chegando, gente. Vamos controlar a ansiedade, que agora vai. Ótimo, muito obrigado. Quero só fazer uma menção especial aqui para cadê? A Juliana. Juliana falou: eu quero entrar para o Partido Verde. Juliana, entra no site do Partido Verde, tá bom? Lá você vai ter as informações sobre como fazer sua filiação, tem os escritórios estaduais, dependendo do estado que você tiver, e aí você vai poder começar o seu processo, né? Muito obrigado por você se interessar. Você que assiste o nosso podcast já faz parte do Partido Verde, use esse espaço para mostrar para as pessoas que tipo de discussão existe dentro do partido, né? Porque, infelizmente, a mídia de massa não demonstra o quanto de trabalho há por trás, né? Ou há entre quem está realmente no Congresso, ou está nas câmaras, etc., e os seus membros, né? Quem é filiado e etc. Né? Aqui a gente está num processo de construção mesmo, e esse é o espaço onde você pode criticar, pode falar várias coisas, comentar. É por isso que é uma torta de climão, né? Porque nem tudo é agradável. A maioria delas não é, né? Por isso que a gente luta para que seja. Então, quero te agradecer. Obrigado à Secretaria Nacional de Comunicação do Partido Verde, à Proempresa pela produção. E lembrando mais uma vez que as opiniões aqui ditas são minhas e não necessariamente do Partido Verde. Muito obrigado e até a próxima.